Bom, agora vamos falar de um personagem muito conhecido da história. E vamos ver como ele entra na história da igreja, né? E história da igreja aqui, lembre-se, eu estou falando da história dos anabatistas, não estou falando de história da igreja católica, não. Vamos ver como Tomás de Aquino se posicionou sobre essa inquisição, essa perseguição que a igreja católica está fazendo aos anabatistas. Esse é um dos maiores pensadores da história do catolicismo. Ele, inclusive, vai tecer críticas a algumas posturas da Igreja Católica. Mas e sobre essas igrejas anabatistas, que eles chamavam de hereges, chamavam de infiéis? Vamos ver o que ele diz. Então, tem muita filosofia de Tomás de Aquino, muitos escritos, eu vou até comentar alguns aqui, mas a ênfase aqui na história da igreja não são os escritos, né? Isso aí nós estudamos na história do pensamento cristão. Então, Tomás de Aquino, número 3 do nosso material didático, vamos estudar o ano 1274 da era cristã. Então, observe sempre que nós estamos numa ordem cronológica, né? Procurando seguir uma ordem cronológica para poder facilitar o entendimento. Página 103. Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274 da era cristã, foi um filósofo católico de grande influência no pensamento ocidental. Sintetizou o pensamento de Aristóteles aplicando a temas bíblicos. Essa parte é bem interessante, irmãos. Quando você pega os argumentos de Tomás de Aquino para defender a existência de Deus, ok? Na verdade, muitos pensadores dizem o seguinte: ele plagiou duas pessoas. Aristóteles, né, o filósofo grego Aristóteles, e um judeu chamado Maimônides, ok? Mas vamos considerar, você ter inspiração em outro é normal. Ele aplicou ao cristianismo algumas argumentações de Aristóteles, principalmente Aristóteles, quando ele defende que tudo que nós vemos hoje, ele tem origem em algo. Vocês lembram aquela questão, né? O fogo tem origem na madeira, ok? A madeira, tudo tem uma origem. Então Aristóteles perguntava, e qual é a origem que deu início a tudo? Então ele dizia, olha, tem que existir um ser ou alguma coisa que ele deu origem a tudo, mas ele mesmo não tem origem. Isso é espetacular. Eu falo, quando Aristóteles falou isso, ele, de alguma maneira, ele está chegando pelo lado racional à necessidade da existência de Deus. Lembre-se que Aristóteles é considerado o pai da lógica, né, do raciocínio lógico. Então, o pai do raciocínio lógico, ele diz o seguinte, tudo que nós vemos tem origem em algo, tá bom? Mas tem que existir um ser ou algo que ele deu origem a tudo, mas ele mesmo não tem origem. Né? E isso faz sentido, né? Essa lógica, eu bato palma. E Tomás de Aquino, ele aproveitou-se muito bem desse pensamento de Aristóteles. O comentário prossegue. Tomás de Aquino sintetizou o pensamento do rabino judeu Maimônides, em especial a visão deste sobre a origem e equilíbrio do universo. É claro que origem e equilíbrio do universo também vem dos filósofos gregos, não? A própria origem do logos, que João utiliza no seu evangelho, falava de originador e equilíbrio do universo. Né? Então João diz que Jesus é esse logos, o originador e o equilíbrio do universo. Então Tomás de Aquino ele tem muitos escritos a serem estudados, principalmente em filosofia da religião, tá ok? E em história do pensamento cristão. O comentário prossegue. Sua principal obra foi a Suma Teológica, formada de 9 volumes. É um documento assim, dos mais estudados na história da humanidade, né? Porque, claro, todo esse período, como a religião estava envolvida com a política, essa religião católica,
Quando as pessoas vão estudar a história da Europa, o que eles mais estudam é a história da Igreja Católica, porque a história da Igreja Católica é a história dos reis, tá bom? É a história das decisões de guerra. Então, e eles estudam isso pensando que é a história do cristianismo. Talvez isso tenha influenciado os cristãos a estudarem também a história da Igreja Católica como sendo história do cristianismo. Mas eu estudo a história dela como uma história política, porque é uma história política. Quando entra em questões religiosas é de perseguição. Veja esse católico que nós estamos estudando agora. Observe, eu vou continuar a leitura. Sua principal obra foi a Suma Teológica, formada de 9 volumes. Destacam-se também Suma contra os Gentios e comentários sobre as Escrituras. Presta atenção agora. Em sua obra Suma Teológica, surge uma das posições mais controversas de Tomás de Aquino. Ele pergunta: devem os infiéis ser compelidos a aceitar a fé? E Tomás de Aquino, infelizmente, segue a mesma linha de Agostinho de Hipona. Ele vai defender que sim, já que Agostinho de Hipona, o santo, é assim que os católicos o chamam, já que Agostinho de Hipona falou que pode torturar o infiel para ele se tornar fiel, então o que Tomás de Aquino faz? Ele apoia, infelizmente, essa atitude, né? Eu falo, infelizmente, porque um homem tão inteligente, por um lado, fala coisas tão bonitas, por um lado, ok? Mas, infelizmente, ele é obrigado a seguir o pensamento de um homem que na história foi tornado santo. Então, se a Igreja Católica disse que ele é santo, você tem que seguir a doutrina dele. É interessante que, por exemplo, tem doutrinas de Agostinho de Hipona que os protestantes evitam dizer que seguem, como é a doutrina do culto aos mortos. Muitos não querem dizer que eles seguem, mas os protestantes eles continuam acreditando no culto aos mortos. A Igreja Luterana, então, ela é bem aberta. Você entra no site da Igreja Luterana, está escrito lá: nós praticamos o culto aos mortos, sim. Lutero nunca abandonou o culto aos mortos. Umas coisas muito estranhas, né? O comentário prossegue. O testemunho mais importante de Tomás de Aquino é a sua descrição da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, ele primeiro deu aquele testemunho dizendo que deveria obrigar os infiéis a testemunhar a fé católica. Lembre-se que infiéis para eles são os anabatistas. Essa é a grande maioria das igrejas da Europa. Existe nesse período até paganismo ainda, ou seitas católicas, como são os maniqueístas, que os católicos também matam. Existia, mas a grande maioria eram os anabatistas. Interessante. A seita católica maniqueísta, tá ok? Que eles fizeram guerra, esses pegaram em armas para lutar contra os católicos. Nós estudamos a cruzada dos católicos contra os albingenses, que eram católicos maniqueístas, né? E eles pegaram em armas contra os católicos. Mas já os anabatistas, eu li para vocês textos falando deles fugindo de um país para outro. Imagine, equivalia a você sair daqui do Rio de Janeiro, caminhar até a Bahia, até Minas Gerais, distâncias como daqui na Bahia, para você poder chegar num local que era mais tranquilo. A região mais tranquila da Europa nesse período eram os chamados Países Baixos, né, onde está a Holanda. Tá bom? A Inglaterra era um local menos mau, porque a Inglaterra era católica nesse período, mas ela não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Na verdade, nesse período, está perto de estourar a Guerra dos 100 Anos. Você já deve ter estudado essa guerra, em que os ingleses estão em guerra contra os franceses, que os franceses, nesse período, era a sede do Sacro Império Romano Germânico, né? Ok? Então, eles estavam em guerra. Então, nós veremos alguns anabatistas começarem a se destacar lá na Inglaterra, porque nesse período de guerra, o papado não tinha facilidade para perseguir pessoas.
tá bom? Porque ele precisava prender esses anabatistas, mas só o governo civil que podia matar. Então eles entregavam para o governo civil dizendo, mata esse, queima ele, né? E o governo civil tinha que fazer. Eu já vi católicos argumentando, não era o Papa que matava, era o governo civil. Mas quem fazia a Inquisição e condenava era a autoridade católica. Então eles ficam dizendo, eles exageram, nós matamos só 18 mil pessoas. Essa frase é um absurdo, né? Matamos só 18 mil pessoas. 18 mil é o número de documentos que eles conseguiram comprovar, 18 mil mortos, sem contar os milhares de julgamentos que não teve nem anotações, ok? Essa Inquisição, ela organizada pelo Papa, com documentos, ela começa em 1200 e ela vai durar aí até 1800, quando a Revolução Francesa disser que não pode mais matar. Mas enquanto eles tiverem autorização, tanto ele quanto os protestantes, eles vão matar. Essa história comprova, não tem nem como argumentar, né? Então veja o testemunho que ele dá da Igreja Católica. Ele diz, durante a Idade Média, a transformação da velha Igreja Apostólica em Igreja Católica Romana medieval completou-se. O cargo de Papa se avolumou e passou a exercer poderes civis e espirituais, coletando impostos, montando exércitos e subjugando os reis e líderes. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Lembre-se que nós estudamos aí momentos que teve imperadores do Sacro Império Romano Germânico que o Papa excomungou ele e ele quase perdeu o poder, porque os filhos dele se revoltaram com ele porque ele agora era um homem maldito, sem a bênção de Deus. Okay? Então o poder deles nesse período que nós estamos estudando era realmente muito grande. Aí prossegue. A igreja institucional tornou-se a força dominante da sociedade e expandiu sua influência por toda a civilização ocidental. Esse zelo com as riquezas terrenas e com o poder político gerou uma carestia de dons espirituais na igreja institucional. Tal fato é ilustrado pela história da visita de Tomás de Aquino a Roma, onde lhe foi mostrado toda a opulência da igreja pelo Papa Inocêncio IV. No discurso da observação, Inocêncio disse a Tomás, veja que a igreja não está mais naquela era em que diríamos, prata e ouro eu não tenho. Tomás então retrucou, verdade, nem pode ela dizer, levanta e anda. Ou seja, porque ele não via nenhum sinal de dons na igreja, né? A igreja católica, é interessante que ela nunca negou os dons espirituais. Aquele documento que nós estudamos lá do ano 1000 da era cristã, a igreja católica fez um documento proibindo as outras igrejas de praticarem o pentecostalismo, dizendo que só ela podia praticar o pentecostalismo, né? Ou carisma. Lembre-se que nessa época eles chamavam pentecostalismo de carisma, ok? Então, ela nunca negou que os dons espirituais estavam disponíveis para a igreja. Tanto que agora, na década de 60, já que ela não pode mais matar os pentecostais, o que ela fez? Ela começou a adotar um pentecostalismo idólatra. Ou seja, não tem como uma instituição que continua cultuando os mortos, foi ela que criou o culto aos mortos, né? Continua cultuando os mortos, não faz sentido essa igreja ter a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo manifestar os seus dons, eles falarem em línguas espirituais, né? Então, eles dizem, eles nunca negaram. Quem vai negar na história os dons espirituais são os protestantes. Os protestantes, eles criaram o cessacionismo, né? Porque eles negam que os dons espirituais tenham continuado existindo na história da igreja. Para eles, os dons espirituais, eles foram só para a igreja primitiva. Então, eles negam a existência, são negacionistas, né? Como gostam de falar hoje. Ok? Então,
Por que eles falaram isso? Lutero, Calvino, quando foram comentar sobre os dons espirituais, vai comentar sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, tem que entrar no assunto dos dons espirituais, ok? Então eles falaram, olha, eles procuraram na história, esses dons espirituais desapareceram. Então, esses dons espirituais foram só para a igreja primitiva. Não, por que desapareceu? Desapareceu porque eles estavam procurando só na história da Igreja Católica. Mas entre essas igrejas anabatistas, eu mostrei para vocês, o mesmo autor desse texto aqui agora, né, que é autora, né, Edith Wright, no livro 2000 anos de cristianismo carismático, ele comenta que entre esses anabatistas valdenses foi encontrado o pentecostalismo, ou movimento carismático, carisma, aqueles que praticavam o carisma, o dom espiritual entre eles, ok? Então, não é verdade que os dons espirituais cessaram.